Antes de avançarmos para o exercício desta aula, eu quero abrir aqui um parênteses para frisar algo que pode ser importante referir nesta altura. Para todos aqueles que estão a seguir esta playlist desde o início, eventualmente poderiam estar a pensar que nesta altura já iríamos estar a trabalhar com bancos de dados, com APIs com acessos condicionados, etc. E, de facto, na maior parte dos casos, vocês vão procurar nas diversas fontes de informação que existem na internet, sejam elas vídeos, artigos, etc., que a construção de uma API simples vai acabar por passar sempre por fazer coisas altamente complicadas. E o meu grande objetivo nesta playlist é mostrar-vos duas coisas fundamentais. Primeiro, uma filosofia de criação de uma API, desde o zero, para quem não sabe o que é uma API, como é que ela pode ser construída, mas também aproveitar ao mesmo tempo, ao longo deste processo, para vos ir introduzindo alguns conceitos de programação que podem ser aplicados a outras aplicações. Aplicados a outras aplicações não fica muito bem, mas é de facto assim. Isto é, vocês estão a aprender algumas técnicas de PHP e vão simultaneamente construindo uma API. Mais uma vez quero voltar também a frisar, e já vamos partir para o exemplo, ou para o projeto, que não existe uma regra fixa para a construção de uma API. Isto é, vocês não têm obrigatoriamente que usar sempre a mesma metodologia para construir uma API. O que é importante é o seu output. Não importa a forma como ela chega ao resultado, importa que ela chegue ao resultado rapidamente e que devolva às aplicações consumidoras dessa API o resultado em formato padrão. Daí estarmos a tentar obedecer ao máximo às normas e às regras das API REST. Bom, vamos avançar aqui então para este nosso projeto. Eu referi numa parte do vídeo anterior que, por sinal, teve ali uma série de discursos que não coincidiram corretamente, isto é, eu falei às vezes em status quando deveria ter falado em options, enfim, mas vocês com certeza devem ter reparado e sempre que encontrarem um erro desse género eu peço que relevem porque eu estou a construir o código ao mesmo tempo que estou a falar e portanto não é fácil e nem sequer estou a copiar código de lado nenhum, portanto nós estamos a construir isto em live stream quase, ok? Bom, vamos aqui replicar novamente a nossa aula, neste caso a aula 4 passa a ser a aula 5. Vou abrir com o meu VS Code. Dentro do VS Code, para a minha aplicação consumidora funcionar corretamente, vou alterar aqui para 5 e vamos fazer aqui o seguinte. Vamos por agora deixar ficar aqui tudo isto como está, não vamos mexer, vamos abrir a nossa API, neste caso, okay? Fazer aqui um index. E nós acrescentamos então aqui no vídeo anterior este novo option chamado Random, que permite fazer o sorteio de valores entre 0 e 1000. Eu vou agora criar condições para que seja a aplicação consumidora a definir quais são os valores entre os quais a minha API vai calcular um valor randómico. Pode ser entre 500 e 1000, pode ser entre 100 e 150, etc. Como é que isto vai acontecer? Bom, aqui nós vamos ter que, primeiro, fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui pseudocódigo. Verifica se vem min e ou max no get. Ok? Ora, o que é verifica se vem o min e o ou o get, o max no get? Eu vou definir um valor mínimo. Então vou colocar aqui, o mínimo é igual a 0, que é aquilo que já aqui está. E o máximo é igual a 1000. Max igual a 1000. Se eu agora verificar que, para além da opção random, vem ainda um valor mínimo e um valor máximo, eu vou sempre passar esses valores para ali. Ora, como eu já tenho os valores definidos por base aqui, ou por padrão, eu já posso colocar aqui o min e o max. E se eu correr agora a minha aplicação e for pedir para a API me devolver um valor randómico, ela vai ter o mesmo comportamento que tinha anteriormente, porque eu tenho aqui os valores já definidos. Agora vamos verificar o seguinte. If is set. Está definido na global get uma variável chamada min, peço desculpa. Então, o que é que eu vou aqui fazer? O meu min vai passar a ser igual a quê? Ao get de min. Portanto, se existir na minha query string uma variável para além do option, obviamente, se existir uma chamada min, o valor vai ser atribuído aqui ao min, vai ser atualizado de 0 para o valor que vier nessa query string. Ora, o mesmo vai acontecer para o max. Então nós vamos ter aqui max
Eu vou copiar, vou colar aqui e vou colar aqui. E neste momento nós já demos condições para que seja a aplicação consumidora, se assim ela o entender, a pedir um intervalo específico. Bom, vamos verificar isso na prática. Como é que nós vamos fazer aqui? Reparem que cá em baixo, no curl init, nós temos uma concatenação do API base, que é o tal endereço que está aqui, que já tem aqui o option igual a qualquer coisa. Ora, e depois temos aqui esta concatenação que coloca ali à frente aquilo que eu escrever aqui dentro. Ora, se eu colocar aqui random, e vocês já sabem que este sinal significa, a partir daqui temos as variáveis da query string, a primeira é o option, a seguir eu posso colocar mais variáveis. E min igual a 100 e max igual a 200. Ora, o que é que isto vai significar? Que quando eu passar esta parte da query string para concatenar aqui com a minha API, eu vou ter aqui à frente um option igual a random, que é o que está ali, e depois vamos ter logo a seguir e min igual a 100 e max igual a 200. Vamos testar aqui o nosso sistema, vamos aqui à nossa web, na nossa web vamos entrar na aula 5, na aula 5 vamos entrar na app e vou executar aqui o app PHP. O app PHP está-me a devolver um conjunto de chamadas, porque eu coloquei aqui um ciclo, ok? Neste caso aqui está um ciclo com 10 chamadas e a cada chamada ele vai-me construir um valor randómico com estes valores que aqui estão. Isto é, o mínimo e o máximo. E vocês podem rapidamente observar que os valores variam entre o 100 e o 200. E, portanto, se eu for refrescando, reparem como eles vão variando entre esses valores. Bom, o que é que acontece aqui? Poderíamos pensar de forma errada que tínhamos a nossa situação resolvida relativamente ao random. Mas, de facto, não temos. E isto é, eventualmente, a informação mais importante desta aula. É que para a construção correta de uma API, vocês têm que estar preparados para salvaguardar a vossa API de eventuais erros, ok? Vamos aqui verificar o seguinte. Imaginem que a nossa aplicação vai enviar por min letras AAA, ok? Vocês não controlam isto. Como criadores de uma API, vocês não estão a controlar isto. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Eventualmente não irá acontecer nenhum erro especial. Vamos verificar. Reparem, não acontece nenhum erro especial, acontece um erro bastante grande. Ele diz, trying to access array of set of value of type null. Bom, reparem que nós aqui não temos o tratamento específico na nossa API para verificar se temos ou não temos os valores a serem passados de forma correta. Como é que nós podemos ou devemos então resolver isto? Bom, é importantíssimo num processo de construção de uma API fazer imensos testes para verificar se os outputs e os inputs vêm de forma correta. E isto é testar exaustivamente a forma como a nossa API se comporta a partir de determinadas chamadas. Então reparem o seguinte, neste caso eu posso resolver de várias formas. Uma das formas é, por exemplo, garantir que o meu mínimo e o meu max, são sempre valores inteiros. Ora, para isso, eu posso usar a função intval do PHP. O intval basicamente faz o quê? Faz a conversão, ou isto é, vai buscar um valor inteiro a partir de uma variável. Se ela for uma variável booleana, true, false, se ela for um texto, ela vai buscar um valor inteiro. No caso dos textos, tradicionalmente converte para 0. Ok? Então, eu aqui vou garantir pelo menos que eu não tenho a devolução de um erro. Então, eu vou colocar aqui também um intval do max. Ok? Agora, se nós formos aqui replicar isto, reparem o que é que acontece. Eu estou a passar AAA como min e o valor 200 como max. Então, o AAA foi transformado em 0. Obviamente que quem criou a aplicação e começar a observar que há aqui um comportamento desajustado com o pretendido, isto é, quem criou a aplicação pretendia que o valor fosse entre 100 e 200, aí já é uma preocupação de quem cria a aplicação. Nós é que não estamos a devolver erros. E, portanto, como criadores da API, nós temos que criar condições para que os erros sejam diminuídos o máximo possível. Vão sempre acontecer erros?
É evidente que sim, e por isso é que existe na área do desenvolvimento a questão das atualizações. Quando vocês fazem uma atualização à vossa aplicação, à vossa API, vocês estão fundamentalmente a fazer duas coisas: manutenções de segurança, e, neste caso, corrigindo erros da vossa aplicação, e atualização de funcionalidades, isto é, acrescentar funcionalidades à vossa aplicação. Na maior parte dos casos, eu diria que em 70 a 80% das situações, vocês vão estar a corrigir erros que, entretanto, foram identificados. Então, é muito importante vocês perceberem o processo de construção para ficarem alerta relativamente a isto. Eu vou-vos dar aqui um outro exemplo. Imaginem que os dados aqui passados são dados corretos, isto é, eu tenho aqui o 100 e tenho o 200, absolutamente tranquilo. Reparem que eu posso ter aqui até o 100 e o 120. E se eu agora for aqui refrescar isto, nós vamos ter ali os valores muito próximos uns dos outros. Mas imaginem que por alguma razão eu passo o mínimo como 200 e o máximo como 120. Qual vai ser o problema? É que eu estou a definir um intervalo que não está correto. Eu vou aqui refrescar e reparem, o sistema ainda assim está-me a identificar valores, mas pode acontecer que o resultado seja mesmo inesperado. Isto é, ele está a colocar mínimo 200 e máximo 120, o que vai acontecer na minha API é que ela vai receber estes valores mínimos e máximos e vai de alguma forma sortear isto. Eu diria que de uma forma bastante insegura, mas vamos aqui experimentar a colocar aqui 2000 e colocar aqui 10. Ok? Vamos ver o que é que o sistema nos vai dizer. Eu vou aqui refrescar e reparem, ok, ele está aqui com um comportamento muito interessante que é, ainda assim consegue fazer. Bom, não vamos estar a tentar perceber porque é que ele consegue fazer ou não, mas vamos fazer aqui o seguinte: se eu verificar que existe esta inconsistência em que o mínimo e o máximo não obedecem ao intervalo esperado, isto é, o mínimo deverá ser sempre igual, ou melhor, inferior ao máximo, eu posso colocar aqui condições. If min maior ou igual que max, isto é, se eles forem de facto maiores, ou se eles forem diferentes, obviamente, mas ainda assim o mínimo ser maior ou igual ao máximo, não faz sentido estar a fazer aqui um valor randómico. Então o que é que eu devo fazer aqui? Bom, neste caso eu deveria responder com um erro, ok? E vocês têm aqui a resposta do erro já preparada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um response data. Se eu fizer um response data aqui, o que vai acontecer é que eu não cheguei ao define response. Então eu vou fazer aqui um response data. E depois poderemos reformular isto, ok? Eu posso inclusive colocar aqui um error e fazer um response data, ok? Vamos poder depois fazer isso se quisermos. E aqui obviamente eu faço um die, ok? Ou simplesmente um return, penso que irá funcionar. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Como o sistema está ainda a fazer cálculos, mas não definiu a resposta, ele vai definir aquilo que tem, que é um error. Okay? Então, passamos para o lado da aplicação consumidora a responsabilidade de verificar se as coisas estão a funcionar corretamente. Então, vamos aqui verificar o que é que acontece. Se eu agora refrescar, reparem que já temos um erro. Aconteceu um erro na minha chamada à API. E o que é que vai ter que acontecer? Quem desenvolveu a aplicação vai ter que verificar, ok, há aqui uma inconsistência. Vamos ter aqui 2000 até 2100. Será que já vai funcionar? Vamos aqui refrescar e reparem como o sistema já está a funcionar. Portanto, o que é de facto importante vocês perceberem neste processo de aprendizagem é que é necessário ter todos estes cuidados na construção da vossa API. Caso contrário, vocês podem correr o risco de construir uma API inconsistente, com muitos erros e que depois poderá gerar resultados inesperados.